Falar em 1000 noites é falar em infinitas noites. E dizer 1001 noites é acrescentar uma além do infinito. Jorge Luís Borges. A tecelã das noites. Conta-se, mas Alá é mais poderoso, é ele quem conduz a verdade. Que certa vez na Pérsia, um rei amado por seu povo e respeitado por seus inimigos, teve 2 filhos, o mais velho Shahriar, cujo nome significa o rei das cidades, e Shahzanã, o mais novo, cujo nome significa o rei do tempo. Após anos e anos de um próspero reinado, o monarca morreu. Como era de costume, o primogênito Shahriar herdou o trono da Índia e deu ao irmão o governo da grande Tartária, que tinha por capital a maravilhosa cidade de Samarcanda. Essa decisão, porém, separou os irmãos por longas distâncias e prolongado tempo. 10 anos se passaram até que Shahriar saudoso enviou a Samarcanda, seu grão-vizir, com a missão de convidar e trazer Shahzenã à sua presença. Shahzenã recebeu o vizir com alegria e cumpriu seus deveres de anfitrião. Acomodou, presenteou-lhe com rubis, safiras e moedas de ouro e mais que prontamente aceitou o convite. Sentia falta do irmão. Tratou de nomear um conselho para governar em sua ausência e ordenou que começassem os preparativos para a viagem. Ora, naquele tempo, distâncias enormes eram percorridas a camelo e a cavalo. Levava-se meses para ir de um país a outro. Além disso, tratava-se de um sultão. Era preciso organizar uma caravana, mais de 100 empregados deveriam estar nessa caravana, e minuciosas provisões. Nada poderia faltar. 10 dias depois, quando finalmente ficou pronta a caravana, todos prestes a partir, Shahzenã desejou despedir-se mais uma vez de sua amada rainha. Voltou sozinho e às pressas ao palácio. Abriu a porta do aposento real e, qual não foi a sua surpresa, encontrou a esposa nua nos braços de um de seus criados. Possesso, desembainhou a espada, golpeou os dois e atirou os corpos no fosso que cercava o palácio. Em seguida, voltou para a caravana e ordenou que iniciassem a viagem, certo de que não se podia confiar nas mulheres. Foram dias e dias de travessia por terras inóspitas. A cada passo, o coração de Shahzenã ganhava a aridez desolada dos desertos que cruzavam. Na chegada, foi recebido pelo abraço do irmão, que lhe deu toda sorte de presentes e agrados e o hospedou em um riquíssimo palácio ao seu lado. No meio das 2 suntuosas construções havia um magnífico jardim, repleto de fontes murmurantes, flores das mais variadas cores e perfumes, árvores de terras distantes e colunas de arabescos e finos mosaicos. Apesar da alegria de estar ao lado do irmão nos dias que se seguiram, Shahzenã não pôde esconder sua tristeza. Suspirava de melancolia, recusava-se a comer e seu corpo pálido definhava-se a olhos vistos. Não conseguia parar de pensar que, mesmo sendo ele o rei de Samarcanda, fora traído pela mulher. Julgava que a sua desgraça jamais acontecera a nenhum outro homem em seu tempo. Shahriar percebeu a dor do irmão e logo atribuiu a saudade à distância de seu reino e de sua gente. Por isso, evitou indagar-lhe a respeito e decidiu preparar-lhe um presente, uma surpresa. Mandou que providenciassem às pressas uma caçada. Seriam 10 dias, uma região selvagem, com membros da corte, soldados, nada melhor para entusiasmar o coração de um rei. Mas até isso, Shahzenã recusou. Querido irmão, meu espírito anda pesaroso e turvo. Ficarei aqui à sua espera. Vá, com a bênção de Alá. Ao ouvir tais palavras, o rei da Índia confirmou suas suspeitas e preferiu não forçar os desejos do irmão. Por isso,
Logo que o sol raiou, Shahryar partiu com seus vassalos. Quanto ao melancólico Chazenan, não fazia outra coisa senão encostar-se na janela de seu aposento e olhar para o jardim. De repente, viu abrir-se uma porta secreta do palácio do irmão e de lá sair sua cunhada, a sultana, com um grupo de 20 criadas. Chazenan viu sem ser visto. Entraram todas no jardim e pararam bem debaixo da janela de sua sacada. Por certo, acreditavam que ele também tinha viajado. Todas tiraram suas roupas e Chazenan pôde constatar que, na verdade, não eram 20 mulheres. Eram 10 mulheres e 10 robustos homens mouros. Em casais espalharam-se pelo jardim. A sultana, por sua vez, gritava: "Masud, Masud!" Até um homem vigoroso e sedento pular do alto de uma árvore e, logo deitando-se sobre ela, a possuir. Ficaram todos assim até o meio do dia, quando foram lavar-se nas fontes, vestir-se, e em segundos voltaram a aparecer aos olhos de quem via um grupo de 20 criadas. Masud pulou o muro e os demais retornaram ao palácio. Chazenan ficou sem palavras. Viu coisas que até Deus duvida e que, mesmo ele, um sultão iniciado nas artes do amor, não sabia ser possível existir. Olhando aquela barbaridade, pensou alto: mesmo meu irmão, o maior de todos os reis, é abatido por essa desgraça em sua própria casa. Não só por parte da sultana, mas também de suas concubinas. Por Alá, que sua desonra é muito maior que a minha. Deu-se conta de que o mal que sofria era mais comum do que pensava. E, por incrível que pareça, essa descoberta subitamente devolveu-lhe o gosto. Trouxeram-lhe o jantar e ele comeu e bebeu fartamente com a voracidade de 10 leões. Assim, continuou por 10 dias. De volta ao palácio, Shahryar logo percebeu que o irmão havia recobrado o ânimo e o viço. Um dia, pediu que ele tirasse o peso do coração e revelasse qual fora, afinal, a causa da sua tristeza. E também da repentina mudança de humor. Chazenan, com medo de causar sofrimento ao irmão, recusou-se a lhe dizer o motivo, o que instigou ainda mais a curiosidade do sultão. É absolutamente imperioso que me diga a verdade, insistiu Shahryar. Chazenan não teve escolha. Contou a traição de sua esposa e sua vingança. Shahryar foi tomado de perplexidade. Rogou que Alá castigasse as tramóias e perversidades femininas. Parabenizou Chazenan, dizendo que ele não poderia ter feito melhor, que havia dado aos traidores o merecido tratamento. Afirmou ainda que, se fosse com ele, teria ficado louco e que não lhe bastaria matar menos de 100 ou 1000 mulheres. Ainda com o fogo da curiosidade em brasa, Shahryar quis saber com veemência absolutamente imperiosa, o que lhe era próprio, o motivo da repentina melhora do irmão. Chazenan hesitou, mas acabou contando tudo o que vira no jardim. Shahryar não pôde acreditar. Sua sultana não seria capaz de tamanha infâmia. Quem sabe Chazenan não estava confuso, perturbado por sua melancolia. Haveria de ser outra mulher? Vermelho de cólera, Shahryar disse que só acreditaria vendo. Para dar cabo à questão, o irmão sugeriu um plano. Armariam uma nova caçada, mas não iriam. Se esconderiam no seu quarto, vigiando o jardim pela janela. Assim foi feito. Os vassalos partiram para a expedição anunciada junto a Shahryar e Chazenan, que logo retornaram sorrateiramente e às escuras
para se esconderem no local combinado onde passaram a noite. Logo nas primeiras horas da manhã, viram a porta secreta se abrir. E homens e mulheres se espalharam pelo jardim, completamente nus, fazendo o inimaginável. Viram a sultana com o homem de nome Massoud, que novamente a esperava em cima de uma árvore. Viram tudo exatamente como Schahzenan havia narrado. Shahryar ficou transtornado. Que terrível catástrofe! Jamais poderia supor ou sequer imaginar que sua digníssima esposa fosse capaz de tamanho assinte. Ainda mais dentro de seu próprio palácio, de seu reino. Sentindo o peso da desonra, ele disse: Caro irmão, somos indignos de nossa posição. Como podemos governar se não vemos o que acontece bem debaixo de nossos bigodes? Não temos competência para reinar, se somos tão facilmente enganados por nossas próprias mulheres. Devemos renunciar aos cargos, ao mundo, a toda a riqueza e vagar disfarçados por outras terras, até que o peso de nosso infortúnio se torne leve. Schahzenan concordou, com uma ressalva. Caso encontrassem alguém mais infeliz do que eles, deveriam voltar e reassumir seus reinos. Shahryar prometeu que assim seria. Despiram-se, então, de seus suntuosos trajes e saíram disfarçados e maltrapilhos, rumo a terras estrangeiras. Andaram até o anoitecer, agarrados às suas lamentações. Na manhã seguinte, retomaram os passos e logo chegaram a um bosque à beira-mar. Enquanto discutiam sobre as artimanhas e amalícias femininas, ouviram um estrondo assustador vindo do oceano, o que os fez levantar-se na mesma hora. Estupefatos, viram um buraco se abrir no meio das águas e de lá sair uma terrível e enorme coluna de fumaça preta, que crescia em direção aos céus. Mais que depressa subiram nos galhos de uma árvore imensa e ficaram ali, parados e mudos, escondidos entre a folhagem. Viram a imensa coluna negra andar sobre as águas, se aproximar e chegar até a praia, em meio a um vendaval de galhos e areia. Era o Ifrit, um enorme medonho gênio do mal que trazia no topo da cabeça uma caixa de vidro com fechaduras do mais puro aço. A criatura tenebrosa caminhou e parou justo debaixo da mesma árvore em que os irmãos se encontravam. Sentou-se e depositou a caixa no chão. Abriu 1, 2, 3, 4 fechaduras. Lá de dentro saiu uma mulher jovem e linda como a lua cheia. O gênio contemplou-a e pediu permissão para deitar-se um pouco ao seu lado. A mulher consentiu com um sorriso. Sentou-se, colocou no colo a cabeça do gênio, que logo caiu num sono profundo. A mulher olhou para o gênio adormecido, olhou para um lado, para o outro, e de repente seus olhos se voltaram para cima. E encontraram Shahryar e Schahzenan aterrorizados. Ela pôs a cabeça do gênio com todo cuidado no chão, levantou-se e, caminhando silenciosamente, colocou-se bem abaixo dos dois. Usando as mãos, falou por sinais. É absolutamente imperioso que desçam e venham a mim. Do mesmo modo, eles responderam e pediram que, em nome do Criador, ela os poupasse. Afinal, os ifrites odiavam os humanos. Mas de nada adianta pedir quando algo é absolutamente imperioso. Caso não venha, ordenarei ao ifrit que os mate. Ela insistiu com seus sinais. Vendo que não tinham opção, desceram. Assim que botaram os pés na terra,
a jovem mostrou seu belo corpo e ordenou que satisfizessem seu desejo. Caso contrário, acordaria o gênio. Afastaram-se dali, e como os mais velhos têm prioridade, Shahryar deitou-se com a jovem e em seguida foi a vez de Shahzenam. Saciada, pediu aos dois que lhe dessem, cada um, os anéis que traziam nos dedos. Eles obedeceram ao capricho, e ela, lhes mostrando um tanto de outros anéis escondidos em um saco que guardava no vestido, disse: "O gênio que viram e que agora dorme me sequestrou no dia das minhas núpcias, alegando me amar. Ele me esconde trancada a 4 chaves dentro daquela caixa no fundo do oceano agitado e revolto. De tempos em tempos saímos das profundezas e viemos ter por terra. Vejam como sou afortunada. Cada um destes anéis pertenceu a um dos amantes que gozaram de meus afetos, desde que estou presa. Com os seus, completo 100. Ou seja, 100 homens deitaram-se comigo, mesmo com este gênio asqueroso e chifrudo ao meu lado, querendo que eu fosse para ele ao mesmo tempo uma mulher liberta e prisioneira. Faça ele o que quiser, sempre encontrarei um modo de enganá-lo. Isso é para saberem que não se pode evitar o destino, que quando uma mulher realmente deseja algo, não há quem a impeça. Ela guardou os anéis junto com os outros, voltou para a árvore, onde o gênio roncava a sono solto, e pôs a cabeça dele suavemente em seu colo de novo, como se nada tivesse acontecido. Os sultões saíram dali o mais rápido que puderam. Assim que pararam, entreolharam-se, completamente pasmados. E Shahryar disse: "Caro irmão, o que dizer depois do que vimos? Agora temos absoluta certeza da falta de escrúpulos das mulheres. Nem mesmo um ifrite é capaz de impedi-las." Concluíram, então, que tinham encontrado alguém mais infeliz do que eles, o gênio. Não havia nada de errado com sua competência como governantes. A questão era a falta de caráter das mulheres. Todas, por natureza, eram traidoras. Shahryar resoluto comunicou ao irmão: "Voltemos. Nossos reinos agora nos esperam. E afirmo, por Alá, que jamais mulher alguma haverá de me trair novamente." Com a dignidade recuperada e o passo apressado, depois de 3 dias e 3 noites, chegaram ao acampamento da tropa organizada para a suposta caçada e ordenaram imediatamente que voltassem. Assim que pôs os pés no palácio, Shahryar entrou no quarto da mulher, amarrou-a, entregou-a ao grão-vizir com a ordem de matá-la. Assim foi feito. Em seguida, o sultão entrou em todos os aposentos do palácio e matou, com a própria espada, todas as criadas e todas as concubinas, mandando logo que lhe trouxessem outras para substituí-las. E como não conseguia ficar sem mulher e não havia uma única em quem pudesse confiar, o sultão decidiu que todas as noites se casaria com uma e no dia seguinte mandaria matá-la. Desse modo, estaria salvo da inescrupulosa perversidade feminina. Shahryar deu ao irmão muitos presentes e joias. Eles se despediram com abraços cúmplices e Shahzenam regressou aos seus domínios. Ambos voltaram a ocupar seus tronos e a governar soberanos seus reinos. Logo na primeira noite, Shahryar ordenou ao vizir que lhe trouxesse a filha de um nobre. O rei satisfez seus desejos com a moça e, no dia seguinte, pela manhã, mandou o vizir matá-la com as próprias mãos. O mesmo se deu com as filhas de tantos outros homens e mulheres. Noite após noite,
Shahriar se casava com uma jovem, deitava-se com ela e pela manhã ele a enviava para a morte. O grão-vizir, mesmo a contragosto, tornou-se o executor da matança. A notícia se espalhou por todo o reino e trouxe indignação. Todos estavam assombrados com tanta crueldade. Mães e pais choravam e praguejavam contra o rei, antes tão admirado, agora amaldiçoado por seu povo, por seu séquito e pelos seus vassalos. O grão-vizir, por sua vez, tinha 2 filhas, a quem muito amava, Sherazade, a mais velha, e Dinarzade, a caçula. Ambas tão belas que faziam o sol se esconder. Mas Sherazade tinha dons e qualidades que pessoa alguma era capaz de reunir. Seu coração era nobre e generoso. Era dona de rara sensibilidade, inteligência, perspicácia e sabedoria. Tinha humor e uma memória abençoada. Possuía uma vasta biblioteca e havia estudado história, religião, medicina, artes e toda sorte de literatura. Sherazade fazia versos melhor do que os sinais, do que os mais inspirados poetas. Além disso, era mestra na arte de contar histórias. Quando contava, era como se escutássemos o murmúrio de frescas fontes dos oásis, como se sentíssemos o perfume de exóticas especiarias, como se voássemos em tapetes mágicos, como se mergulhássemos em mares desconhecidos e como se entrássemos em cavernas de tesouros inigualáveis. Certo dia, quando quase todas as jovens do reino já haviam cumprido aquele destino macabro, Sherazade chamou o pai. Meu pai, quero me casar com o sultão. O senhor é o encarregado de levar-lhe toda a noite uma nova mulher. Peça-lhe permissão de conceder-me esta honra. O grão-vizir, enraivecido com a falta de juízo da filha, logo se negou a permitir tal disparate e afirmou categoricamente que de modo algum realizaria seu pedido. Lembrou à filha o destino fatal de todas as mulheres com quem ele se casara. Se eu morrer, acabarei como todas as outras. Será uma morte honrada. Caso contrário, terei realizado algo de grande valor para todos nós, meu pai. É absolutamente imperioso. Minha filha, aquele que não pondera e antevê as consequências de seus atos não deve ousar agir. Conhece a história do asno? O grão-vizir então contou a Sherazade como um asno, antes feliz e descansado, passou a trabalhar e morreu de cansaço. Interrompeu sua história e enfatizou que a filha, ao se colocar diante do irresolúvel, poderia perder a vida. Sherazade continuava irredutível. É absolutamente imperioso, ela disse. Nesse caso, você deve sofrer o mesmo tratamento da mulher do lavrador. E qual foi? Perguntou ela. O grão-vizir então contou como uma mulher curiosa, além da medida, tomou uma surra de vara e deixou de querer se meter no que não era da sua conta. Perda de tempo, meu pai. Não voltarei atrás. Posso contar-lhe muitas outras histórias que afirmam o contrário do que me diz e justificam minha atitude. Além do mais, se não me levar por livre e espontânea vontade, irei eu mesma, escondida, apresentar-me e direi a Shahriar que o senhor proibiu que eu me casasse com ele. Ao perceber que se tratava de algo absolutamente imperioso, o vizir, derrotado, foi até o palácio, beijou o chão diante do sultão e disse que lhe daria naquela mesma noite a mão de sua filha em casamento. Espantado com a notícia, o sultão perguntou: sabe que logo na manhã seguinte ordenarei que você mate sua própria filha?
Sabe que se não o fizer, ordenarei que o matem também? Jurei aos céus que assim seria e assim será. O vizir respondeu estar ciente de tudo. Disse ainda que foi ela mesma quem desejou a honra de se casar com o rei. Shahryar, satisfeito, mandou que ele a trouxesse no início da noite. De volta à sua casa, o pai pediu que a filha se arrumasse. Deus me permita que não sinta a sua falta, disse ele, com medo e pesar. Quando Sherazade finalmente ficou pronta, foi até a irmã de Narzade e disse: Querida irmã, preciso de sua ajuda. Por favor, não se espante com o que te direi. Essa noite serei a próxima mulher do rei. Assim que eu chegar ao palácio, mandarei chamá-la. Você deverá ir até o aposento nupcial e, quando perceber que o rei já se encontra satisfeito, peça-me que te conte uma de minhas histórias. Dinarzade prometeu cumprir cada passo do plano da irmã. Quando as estrelas salpicaram o céu, o grão-vizir entregou a filha ao rei. Sherazade estava bela como a lua cheia de verão numa noite de inverno. Envolta na mais pura seda, colares preciosos e véus esvoaçantes acentuavam ainda mais a sua beleza. Assim que a viu, Shahryar tomou-a pelas mãos e subiram para o aposento real. Um por um, Sherazade puxou os véus que a cobriam. Quando finalmente revelou o rosto, o sultão viu que ela chorava. — Por que eu choro? Ele perguntou. — Senhor, tenho uma irmã mais nova, a quem amo profundamente. Gostaria de poder despedir-me dela esta noite, ainda antes do amanhecer. Por alguns instantes, Shahryar se viu obrigado a desistir de seus objetivos. Ordenou que trouxessem Dinarzade e esperou que a acomodassem aos pés da cama do casal. Quando percebeu que o sultão já havia satisfeito seus desejos com a irmã, pediu: Querida irmã, querida Sherazade, se não estiver dormindo, poderia me contar pela última vez, antes que a aurora se anuncie, uma de suas fantásticas histórias? Sherazade pediu permissão ao sultão e ele a concedeu. Ela então começou. Alá seja louvado, que meu conto se desenrole como um longo fio. Conta-se, ó poderoso e venturoso rei, que houve uma vez, em outros tempos. Sherazade começou o conto de um mercador e um gênio impiedoso. Mas, assim que a noite se tornou mais escura, interrompeu a narrativa. Dinarzade prontamente elogiou a história. Não é nada perto do que contarei amanhã, caso minha vida seja poupada pelo rei, ela disse. Shahryar, com os pensamentos um tanto ocupados com o que acabara de ouvir, jurou a si mesmo que haveria de saber o fim da história e que logo em seguida mataria Sherazade. Quando o sol se levantou, o rei foi cuidar das deliberações do reino e não deu ordem de matança, para alívio e felicidade do grão-vizir. À noite, Sherazade seguiu o mesmo ritual. Após Shahryar ter com ela os desejos satisfeitos, Dinarzade acordou o casal e pediu que a irmã continuasse a história da noite anterior. Sherazade contou e, mais uma vez, quando a aurora alcançou, parou de falar, deixando o desenlace suspenso no ar. Noite após noite, Sherazade puxava o fio da meada e tecia uma a outra suas narrativas, que nunca tinham fim. Por 1000 noites e mais uma, Sherazade contou. Contou de reis vingativos que matavam inocentes, de mulheres traidoras e mulheres leais, gênios inclementes e gênios servis. Contou de marujos viajantes, lâmpadas mágicas, ladrões e cavernas que escondiam tesouros,
mulheres que voavam com asas de pássaros, histórias de amores sublimes e paixões estranhas. Recitou poemas, citou anedotas e sábios dizeres. Na 11ª noite, Sherazade ainda narrava quando Shahryar interrompeu-a. Era absolutamente imperioso revelar-lhe o que havia compreendido. Contou que, graças às suas palavras e imaginação, sentia-se apaziguado e instruído, com os sentidos e a inteligência despertos. Tomou-a nos braços e lamentou a brevidade das noites que o impedia de escutar por mais tempo suas fantásticas e inigualáveis tramas. Sherazade também tinha algo absolutamente imperioso a revelar ao sultão. Naquelas 1001 noites, deu à luz 3 robustos herdeiros. Fez um sinal à irmã, que entrou no quarto com os meninos. O sultão os abraçou e pediu perdão a Sherazade. Logo iniciaram os preparativos para a maior de todas as festas já ocorridas na Índia. Por 30 noites e uma, o som de tambores e cítaras, o perfume do açafrão e dos incensos de âmbar com almíscar tomaram conta da cidade. Por 30 noites e uma, foram oferecidos banquetes aos súditos do reino e todos ergueram suas taças em votos de felicidade ao sultão e à sultana. Por fim, Shahryar convocou escrivães para que registrassem as histórias de Sherazade e, desse modo, passassem a integrar o tesouro real. Conta-se, mas Alá sabe mais, que Sherazade e Shahryar reinaram juntos e felizes por muitos anos. Conta-se, mas talvez seja absolutamente imperioso afirmar, que o amor é iniciador das grandes coisas. Com ele, a tecelã das noites, a mulher cujo nome significa de nobre linhagem, urdiu histórias que há séculos são contadas quando não se consegue mais ver as cores das linhas, para que os corações se pacifiquem e para que os sonhos venham.